do nosso quadro, o Mar de Caval, que é Memória em Foco. E hoje, né, fazendo parte dos nossos convidados aí, contando a história dos 50 anos, estamos com o evangelista Eduardo. Eduardo, nós temos algumas perguntas sobre os 50 anos. Não, um período bem menor. Não tanto, né? Tá preparado? Sim. Espero que as perguntas aqui não sejam perguntas que eu não consiga responder. Não, mas estamos perguntas aqui. mais E é um tranquilas. prazer, viu? Vamos começar então com qual foi o período da sua liderança? Mais ou menos, eu sei que já faz um tempinho, mas vamos chutar aí um período da sua liderança. Legal. Primeiramente aí, paz do Senhor, é um prazer aqui estar com vocês, tá bom? Principalmente falando aí da mocidade, né, aquilo que a gente tem um carinho muito grande. E falando da liderança aí do período Almar de Caval, é um período que eu assumi em 2008 e eu fiquei até 2012, então compreendeu aí esses 4 anos, né, aonde a gente trabalhou aí com os jovens, aonde a gente teve alguns desafios, mas o que mais nos alegra é que o Senhor esteve presente conosco em todo esse período, como continua com todos que à frente assumiram e os que passaram também, né? Isso que é muito importante. E nesse período você trabalhava com uma equipe. Você lembra de alguns nomes dessa época? Lembro. Assim, eu fui até lembrado aqui também. Eu recebi aqui um lembrete aqui, embora nós já tínhamos anotado aqui também. Quem participou da diretoria? Então, assim, eu fiquei na liderança, estava como primeiro líder. A diretoria era composta por 3 líderes, né? 2 secretários, um tesoureiro. A parte de coordenação de eventos, intercessão, grupo de evangelismo, com visitas e conselheiros. E como que ficou essa configuração? Estava eu como primeiro, o segundo estava o Paulinho Benedicto, em terceiro estava o Fernando de Campos, a primeira secretária era a Daniele Larentes, a segunda era a Kelly Magardi, o tesoureiro era o Rogério Sobral. Então essa era a diretoria. E para a parte de coordenação de eventos, estava a Érica, a Carol e o Milton. E para a intercessão estava a Janaína, que é minha esposa. E para o grupo de visitas e evangelismo estava o Alexandre e o Giliardi. E por fim, os nossos conselheiros, que continuam atuando até hoje, né? Que é o Jeremias e a Suzy, e o pastor Paulo Lima e a missionária Lidionete. Essa era a diretoria que trabalhou conosco de 2008 até 2012. Evangelista, você consegue lembrar de um fato marcante no período em que você estava na liderança da Almar de Caval? Um fato marcante. Eu vou dizer que foi um desafio. Em que sentido? Nós iniciamos, antes de assumir a mocidade, né, o trabalho com os adolescentes, que até então não tinha na igreja, né, um grupo formado. Aí eu lembro que nós fomos chamados pela igreja e iniciamos esse grupo, que é a Geração de Adoradores. E nesse interim, eu fui chamado para assumir a liderança da mocidade. E qual que foi o desafio? O desafio foi a gente começar a fazer uma integração entre adolescentes e mocidade. Eu me lembro que na época nós colocamos como se fosse uma ponte, essa foi a expressão que a gente usou, com 17 anos. Então quem tinha 17 anos, ele cantava tanto nos adolescentes, quanto ele tinha já a oportunidade para cantar na mocidade. E qual que era o intuito? O intuito era já fazer uma ponte, ou seja, uma facilidade de adaptação, tanto para quem estava nos adolescentes, para esse processo de transição, para ele entrar na mocidade e ser bem recebido. Então eu digo que foi um período marcante e ao mesmo tempo foi desafiador, porque geralmente quem estava nos adolescentes com 17 anos já era o maior entre os adolescentes. E ele chegando na mocidade com 17, ele seria o mais novo. Então até para trabalhar isso com eles era difícil. Então eu digo que foi um desafio, mas foi muito bom, porque nós tivemos bastante adolescente que conseguiu fazer, que essa forma como nós atuamos aí, conseguiu fazer com que eles ficassem na mocidade também, e quando eles ficaram por definitivo, já ficaram bem e já integrados, que isso é importante. Sim.
Inclusive, a minha próxima pergunta era para saber sobre qual era o maior desafio. Então, na verdade, já, né, você conseguiu explicar aqui pra gente que era um desafio integrar, mas eu acredito que esse desafio ele não ficou lá. Eu acho que ainda hoje é o maior desafio da igreja é quando alguém precisa fazer uma troca de departamento. Ainda mais dependendo do tempo que a pessoa ficou nesse departamento. Porque às vezes, se a pessoa chegar numa idade que ela vai ficar 1, 2 anos num departamento e ela já migra para outro, é uma coisa. Mas se ela vem de uma história infantil, juniores, adolescente, aí vai para a mocidade, então... É mais difícil, né? É uma integração que é mais difícil. Sim. Tá ganhando, mas tá perdendo, né? Na cabeça, meus amigos estão ficando para trás, eu não quero ir sozinho, enfim. E eu acredito que o líder, ele tem um papel importante nesse momento, né? E entender que a nossa igreja visualizou essa necessidade através de pessoas, né? Porque ninguém faz nada sozinho. Então, um percebeu, talvez até pela própria experiência, né? Fala, poxa, quando fui eu acho que se fizesse assim seria mais legal, né? E isso é o que traz a gente as experiências, né? Que são divididas aí, e tem uma turma que aprendeu com vocês, né? Que estão trabalhando aí. E daqui a pouco a gente vai começar a ver mais frutos, né, Vitor? Com certeza. E eu digo assim, que essa parte de transição é muito difícil, por quê? Porque geralmente ele já tem, eu vou te dizer, amizades, raízes que ele fez em um determinado departamento. Então, para fazer essa transição, o papel do líder ele é fundamental. Por quê? Porque se o líder ele não fizer esse apoio, se ele não tiver integrado com os departamentos, dificilmente ele vai conseguir ser uma pessoa que vai ser esse elo. Então, quando você tem essa facilidade ou até mesmo essa comunicação entre os departamentos, fica mais leve, fica mais fácil, e eu acredito que fica até mais prazeroso para quem está saindo de um departamento e indo para o outro. Lembrando que nós somos um corpo, né? Sim, sim. Então, por isso, acho que o papel do líder ele é fundamental para que isso aconteça de uma forma, uma transição bem tranquila e que a pessoa ela vá feliz. Não é isso? Então, acho que esse é um desafio que ainda continua. Com certeza. Sempre vai ser. É o que eu digo, o desafio, por mais que nós sabemos que nós estamos em um ambiente espiritual, uma igreja, mas ela é formada de pessoas. Então, quando se forma pessoas, nós sabemos que cada pessoa ela tem uma forma de pensar, ela tem uma forma de agir. Então, eu digo que o líder, na questão da gestão, eu penso assim, é mais fácil o líder ele direcionar todo mundo para aquilo que ele quer. Isso é mais fácil. Por quê? Porque você direciona todo mundo para você. Então, eu quero que seja assim, 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 isso é mais fácil. Porque você deixa uma gestão mais fácil de ser feita e ao mesmo tempo você consegue concentrar de uma forma onde todos vá no seu propósito. Agora, o que eu acho bonito e o mais desafiador na questão da liderança é o líder ele conseguir saber se dividir para os seus liderados. Por quê? Porque às vezes você consegue conhecer o sonho de cada um, o objetivo de cada um, o desejo de cada um. Então, quando você se divide como líder para os seus liderados, a gestão ela começa a ser de uma forma mais prazerosa para o líder. Eu digo que é mais difícil, mas só que é onde dá mais resultado. Porque você conhece a pessoa no detalhe. Às vezes você vai querer falar para a pessoa, olha, faça assim, mas a pessoa não gosta daquele jeito, ela não quer fazer daquele jeito. Ou você fala, olha, eu quero que você trabalhe aqui na parte de intercessão. Mas ela quer trabalhar na parte de eventos, ela quer trabalhar em eventos. Se você não conhece o que aquela pessoa, aquele liderado ele quer, muitas vezes você acaba até prejudicando o desenvolver dele dentro da igreja, nas suas próprias aptidões. Então, se você direciona, você conhece o que ele quer, se possível, eu lembro que até uma época eu fiz uma aptidão para os liderados. Tem algumas perguntas para saber o que você gostaria, aquilo que você acha que você consegue se desenvolver melhor. Então isso é importante, por quê? Porque você consegue extrair o melhor, mas naquilo que a pessoa gosta de fazer.
Se você conseguir fazer isso, desenvolver talentos, é muito prazeroso. É onde eu digo que você deixa marcas nas pessoas. Porque para nós, o que nós vamos deixar? Nós não vamos deixar dinheiro, não vamos deixar nada que é tangível, mas a nossa história. E a nossa história ninguém apaga. Aquilo que é a nossa história e aquilo que você deixou de marca nas pessoas, isso eu te falo, que pode vir o tempo, pode vir diversas situações, mas a história, aquilo que você deixou gravado na pessoa, isso ninguém apaga. Então o líder que ele consegue fazer isso, eu posso dizer que ele tem um papel de vidas. Eu acho que isso que é o importante. Acho não. Tenho certeza que na liderança são vidas, principalmente dentro da igreja. Ainda mais isso toma bastante a questão da união, né? Sim. Quando a gente está numa liderança unida, com o mesmo propósito, as coisas começam a fluir e a andar de uma forma mais leve. E aí você consegue identificar exatamente isso, exatamente esses pontos. Onde a pessoa desenvolve, no que ela gosta de fazer. Porque trabalhar, às vezes, num departamento, em uma área que você não gosta, você nunca vai conseguir dar 100% e fazer da forma melhor que você pode. Você acaba deixando, depois eu faço, acaba ficando de qualquer jeito. Mas acho que uma liderança unida, ela traz todas esses frutos, né? Esses frutos de conhecimento, de crescimento e experiência. Isso é verdade. E um hino da época, você lembra, que marcou a Almar de Cavalo e os jovens na época da sua liderança? Um hino que marcou bastante foi um hino que era da Eichela e me ajuda até com o nome. Acho que era na época, acho que era Até Tocar o Céu. Até Tocar o Céu, era isso que eu estava tentando lembrar. Esse aí foi um hino que marcou bastante, né? Se ouvia muito e, de fato, até tocar o céu, né? Então foi um hino que eu entendo que marcou bastante a nossa época ali, aquela geração. E tem hoje aí, não ficou só naquele momento, até hoje, muitos dos que participaram ali da liderança, até mesmo do grupo da mocidade, estão com a adoração ainda tocando o céu. Isso que é importante. Sim, exatamente. E, evangelista, uma pergunta. Como você se sente participando da história de 50 anos da Almar de Cavalo? Olha, essa é uma pergunta muito boa. E assim, é algo que até mexe com a gente, né? Em que sentido? A gente fica emocionado no tema de poder participar, principalmente a gente falando de uma liderança de uma igreja que é Vila Alpina. Uma igreja que ela é referência não somente aqui no nosso estado, como no nosso país. Temos lideranças muito fortes que passaram aqui, como o bispo Manuel Ferreira, a qual ele esteve aqui, né, o bispo Primaz, que esteve dirigindo a igreja, o bispo Samuel, eu já entrei na liderança do pastor Antônio Larentes, e assim, eu fico muito feliz ainda por poder ser liderado pelo pastor Larentes, e assim, eu ainda tenho um carinho maior ainda, porque ainda o pastor que fez o casamento dos meus pais, entendeu? Então assim, é uma gratidão muito grande. E participar desse período de liderança de jovens, isso é muito gratificante para mim, de fato. É algo que assim, não tem dinheiro que compre, não tem nada que é tangível que supere essa alegria. Por quê? Porque você sabe que você está fazendo a obra de Deus. E você fazer a obra de Deus em uma igreja que é séria, uma igreja que nós temos um pastor que tem uma palavra, que ele é exímio, um ministério correto, coerente, então você fica feliz por isso. Então, uma das alegrias que eu tenho na minha vida é ter a gratidão a Deus por ter participado a esses 4 anos aí como líder da Almar de Cavalo aqui na Vila Alpina. Isso é grande história. Exatamente. Isso é importante. E ainda eu fico feliz porque tem muitos que no período que nós tratamos aí na liderança, vamos colocar ali pré-adolescentes também, já adolescentes, né? E hoje estão aí continuando na obra, trabalhando nas lideranças novas aí da diretoria da Almar de Cavalo. Então assim, você fica alegre de fato, né? E agradecendo a Deus por ter esse privilégio de ser um dos que passou em todos esses grandes líderes, né?
que passaram aí e que estão aí na liderança da Alma de Cavalo. Sim, a nossa palavra, né, é de gratidão por você poder estar conosco aqui e contar um pouco, né, desses 50 anos, porque 50 anos foram construídos por pessoas. Sim. A gente fala jubileu, 50 anos, mas a gente entende que nada disso seria possível se no longo dos 50 anos alguém não pegou o bastão e passou para alguém, que passou para alguém, que passou para alguém. E passar para alguém também não é algo fácil. Receber não é fácil, passar não é fácil. Mas se você está aqui hoje é porque conseguiu fazer as duas coisas de forma excelente. Porque pegou e passou e está aqui contando o seu período. E isso é muito bom, porque acrescenta. Haja visto que você não está numa idade distante ainda, você ainda está na juventude. E já pode contar a história. Obrigado pela juventude. Pode contar a história da juventude, ainda na juventude. Né? Então se doou para trabalhar ainda em tempo e na juventude. Isso é muito bom. E saber que tem aí um monte de meninada olhando e se espelhando, né? Sim. Nos que já passaram, nos que ainda vão passar. E a palavra mesmo é de gratidão por ter cedido o seu tempo de estar conosco. Foi um prazer entrevistá-lo, Vitória. Para encerrar, evangelista, deixa uma palavra para os jovens da Alma de Cavalo de hoje e para os líderes também da Alma de Cavalo e a gente encerra assim a nossa entrevista de hoje. Tá bom. Então assim, o que eu gostaria de estar finalizando com as minhas palavras. Primeiro, eu quero ser muito grato a Deus por, como eu já falei, estar nessa liderança e ser grato também ao pastor Larentes, a minha esposa, porque quando eu assumi a liderança, algumas coisas mudaram e mudou bastante coisa para mim. Eu assumi a liderança, foi no ano que eu casei, praticamente, casei em 2017, assumi em 2007 e assumi em 2008, e também umas novas funções no trabalho. Então, assim, isso não me impactou de eu estar me dedicando e fazendo a obra do Senhor. Então, sou muito grato a essas pessoas também. E o que eu poderia deixar para você aqui, que está ouvindo ou que está assistindo nesse momento, é que a Bíblia nos diz assim, aquele que almeja, aquele deseja o episcopado, diz lá em 1 Timóteo 3:1, excelente obra almeja, excelente obra deseja. Então, se tem algo que nós podemos desejar, algo que nós podemos buscar, é trabalhar na obra do Senhor. Eu te digo que você pode trabalhar, você pode ir no mundo secular, você pode ter sua carreira, você pode se dedicar bastante, isso é importante, mas não tem nada melhor do que você trabalhar na obra do Senhor. Não tem nada melhor do que você dedicar o seu tempo para a obra do Senhor, porque você sabe que isso vai ter uma recompensa. E essa recompensa não é uma recompensa que você vai ter ela aqui. Você pode ter sim, porque Deus ele te dá saúde, te dá vigor, te dá forças, mas a maior recompensa é que quando nós chegamos lá, diante do nosso Senhor Jesus Cristo, aí sim, Ele vai nos dar aquela recompensa. E eu te digo que a gente não tem que trabalhar por recompensa, mas a gente tem que trabalhar por amor. A recompensa ela é uma consequência do que ela virá. Então, você que tem um desejo, se dedique, busque a Deus, se prepare, e eu tenho certeza que em determinado momento também o Senhor vai usar a sua vida também, Ele vai te colocar aonde você deseja. A Bíblia diz em Salmos 37:4, agrada-te também do Senhor, ou deleita-te também do Senhor, e Ele concederá o que deseja o seu coração. Então essas são as minhas palavras para você. Muito obrigado por estar aqui me ouvindo nesses momentos que a gente passou aqui, e que Deus abençoe grandemente a sua vida e grandemente a sua família. E agradeço a missionária Viviane, agradeço também a missionária evangelista Vitória, ao pastor Carlos, ao pastor Larentes, a toda a diretoria da igreja aí, e pelo privilégio de estar nesses poucos momentos aqui falando com vocês. Deus abençoe.